Deus. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Glória a Deus. Aperfeiçoando a nossa santidade. Paulo escreveu a sua primeira carta aos Coríntios para tratar de alguns problemas espirituais e morais que aquela igreja estava enfrentando. Era uma igreja em que havia manifestações dos dons espirituais, mas havia entre eles, entre os membros da igreja, alguns problemas que precisavam ser tratados. Então Paulo escreve a primeira carta. Já na segunda carta, Paulo expressa a sua alegria pela reação favorável dos crentes da igreja de Corinto ao seu ministério como apóstolo, aos seus ensinos, às suas recomendações. E o propósito do ministério de Paulo, que ele deixa muito claro nos primeiros capítulos dessa segunda carta, o propósito dele era que os crentes tivessem vida transformada. E essa carta, esses ensinos são aplicados a nós hoje, para que nós cristãos também tenhamos a nossa vida cristã transformada de dia em dia, para que nós possamos viver neste mundo com santidade e sinceridade de Deus para nós, através da ação, do mover, da transformação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E ele fala que os crentes deveriam ser a carta de Cristo, que resplandecessem a luz do Evangelho, da glória de Cristo. É também o propósito para nós como igreja, que a luz de Cristo, a luz do Evangelho, resplandeça através do nosso testemunho. Por isso nós precisamos de crescer em santidade. E ele fala, nessa segunda carta, que nós temos esse tesouro, que é o Evangelho da graça de Cristo. Um grande tesouro em vaso de barro, que somos nós. Vasos frágeis, carentes e dependentes da graça de Deus. Então, nós precisamos também nos reconhecer assim, sabendo que, embora frágeis, limitados, nós temos um grande tesouro na nossa vida, que é o Evangelho da graça de Cristo, que nos transforma, que nos liberta, que nos fortalece, que nos dá crescimento a cada dia. E como está a nossa santificação? Como está a sua santificação? Como está o seu padrão de consagração diante de Deus e diante do mundo? Diante das pessoas que nos cercam? Como está a sua vida em santificação, em consagração ao Senhor? O certo é que nós, pelo que diz o apóstolo Paulo nesse capítulo 7, versículo 1, quando ele diz para aperfeiçoarmos a nossa santidade, como o pastor Robert bem falou no início. A nossa santificação, ela é vista sobre dois aspectos que já foram ensinados aqui. A santificação posicional em Cristo, nós já somos santos, separados para o Senhor, mas existe a santificação como um processo, um aperfeiçoamento, um crescimento a cada dia, que é o que o apóstolo Paulo está falando nessa
segunda carta, aperfeiçoar a santidade. E nós precisamos aplicar às nossas vidas as mesmas exortações que Paulo trouxe àquela igreja para aperfeiçoar a nossa santidade. A primeira delas, a primeira exortação, é que a santidade ao Senhor, ela exige de nós muito cuidado nos nossos relacionamentos. Muito cuidado com as pessoas que nós vamos nos relacionar. Ele diz para não se colocar em julgo desigual com os incrédulos, porque não há união entre o crente e o incrédulo, entre aquele que serve a Cristo e aquele que não serve. É muito difícil haver um entendimento nesse sentido. E o interessante é que ele inicia aqui o versículo 14 com um não. Não se coloque em julgo desigual. Nos faz lembrar os 10 mandamentos, né? Que é um rol dizendo: não adorarás outros ídolos, não adulterarás, não furtarás, não levantar falsos testemunhos. Semelhante aos 10 mandamentos. Há uma proibição, né, de não se colocar em julgo desigual. E essa proibição que Paulo usa aqui, ela vem lá da lei de Deuteronômio 22, 10, quando diz que não se deveria lavrar a terra com uma junta de boi e de jumento, porque há uma diferença no passo, na puxada, na força. Seria muito complicado colocar 2 animais de porte diferente numa canga, num jugo, para lavrar a terra. Só que aqui Paulo usa essa figura do Antigo Testamento num sentido espiritual muito mais profundo. Ele traz para a nossa realidade hoje, quando ele diz para não se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Da mesma forma que não podia colocar esses 2 animais com portes diferentes. Aqui ele aplica a vida espiritual num sentido de que nós não devemos nos unir, nos associar com quem possa dirigir ou influenciar a nossa vida negativamente, contrário ao Evangelho, contrário à vontade de Cristo. Então nós não podemos nos colocar como uma pessoa que, ao invés de você influenciar ela para o bem, ela vai te influenciar para o mal. É nesse sentido, não se coloque diante disso. Então, nós não podemos estabelecer qualquer tipo de relacionamento com os ímpios, na medida em que eles vão dirigir a nossa vida, vão influenciar a nossa vida. Isso se aplica ao relacionamento conjugal. Então, jovem, né, a jovem que ainda não escolheu, né, com quem vai se casar, com quem vai se unir em matrimônio, aplique esse princípio diante do seu relacionamento. Não se coloque em julgo desigual com aquele que não serve a Deus. Vai trazer problema, vai ser complicado, vai ser difícil o relacionamento. Né? Há muitas incompatibilidades, né? Há também uma série de divergências de opiniões. Há também dificuldade de estabelecer no relacionamento, muitas vezes, os propósitos de vida. Enquanto um quer servir a Deus, o outro quer estar longe de Deus. Então, relacionamento conjugal se aplica também nos relacionamentos até de negócio. Então, um crente, para fazer uma sociedade de negócio com uma pessoa não crente, ele tem que ter cuidado. Porque imagina, você quer fazer um negócio honesto, trabalhar dignamente, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, o outro quer tirar lucro desonesto, quer enganar os seus clientes. Então imagina a dificuldade. Então até para estabelecer uma relação de negócio, o cristão precisa levar em consideração esse princípio. Porque senão daqui a pouco o cristão está se submetendo a práticas contrárias à palavra de Deus. Então, se aplica também, não só no relacionamento conjugal, comercial, mas em várias outras áreas da vida, no relacionamento interpessoal, as amizades, até aquela pessoa que você escolhe para ser seu amigo, tem que ter cuidado, porque não devemos nos unir
a pessoas que não têm a mente de Cristo. Não significa dizer que você não pode ser amigo, colega, vizinho, companheiro, enfim, de colegas de trabalho que não servem a Deus. Não é nesse sentido. Aqui é uma união mais próxima, de cumplicidade. Então, esse princípio que diz que nós não devemos nos unir a esse tipo de pessoa, é um zelo do apóstolo Paulo pela nossa santidade ao Senhor. Então, muito cuidado com as suas escolhas, com quem você anda. E interessante que, olha, com relação às escolhas, Abraão, quando pensou em buscar uma esposa para Isaque, enviou seu servo Eliezer e disse assim: olha, vai junto à minha parentela, vai buscar uma esposa para Isaque, meu filho, lá entre a minha parentela. Não busque aqui entre os cananeus, entre aqueles povos pagãos. Ele não queria, porque o Senhor Deus disse para não se misturar com aqueles povos ímpios, aqueles povos que abominavam, tinham práticas que eram abomináveis diante do Senhor. Então sai Eliezer e vai junto à parentela de Abraão buscar Rebeca. Olha o zelo de não se misturar com aqueles que não tinham os mesmos pensamentos e os mesmos propósitos de servir a Deus. Você quer ser feliz? Quer ser bem-sucedido nos seus relacionamentos? Quer que o seu casamento seja feliz? Que os seus negócios, que a sua vida, o seu lazer, o seu momento de diversão seja abençoado por Deus? Tenha muito cuidado com quem você escolhe para caminhar junto, para quem você escolhe ou quem você escolhe para estar do seu lado, porque a santidade ao Senhor exige de nós cuidado dos nossos relacionamentos. Uma certa vez lá no Gama, acho que eu já contei isso, mas eu não sei se todos os irmãos já ouviram. 2 policiais militares foram presos assaltando. E eu fiquei muito surpreso com aquilo. E entrou o primeiro, ele foi interrogado, depois que terminou ali todo o procedimento, eu chamei um deles e falei assim, mas comecei a falar do amor de Cristo. Ele começou a chorar e falou assim: eu sou desviado da casa de Deus. Eu já fiquei surpreso. Depois eu falei, mas por que você está fazendo isso? Você é um policial militar, você tem um salário para defender as pessoas e você está cometendo um assalto? Ele, vertendo em lágrimas, me disse assim: eu não precisava fazer isso. Eu tenho esposa, tenho 2 filhas, tenho minha casa lá no Paranoá, isso foi lá no Gama, lá no Paranoá, e eu estou fazendo isso, estou envolvido nisso, por causa desse meu amigo que está aí fora. Eu fiquei surpreso. Um homem feito, sendo influenciado, mal influenciado por um amigo. Então, jovem, rapaz, moça, quando você pensa assim, não, eu sei me cuidar, muito cuidado com os relacionamentos. Peça a direção do Espírito Santo de Deus. Se o pai e a mãe falam, aquela pessoa não serve para ser seu amigo. Se a esposa fala para o marido, cuidado com aquele amigo seu, abra o olho, fique atento. Muitas vezes os relacionamentos fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Olha o exemplo dessa pessoa. Eu fiquei sem palavras. Meu Deus, tem misericórdia. Então, muito cuidado com os relacionamentos, para que Deus abençoe tudo quanto você realizar. A segunda exortação e prática para a nossa vida é que a santidade ao Senhor nos leva a afastar dos perversos, daqueles que praticam a iniquidade. Então, aqui a primeira exortação é no sentido de você não estabelecer. A segunda exortação é, se você está perto de pessoas que praticam a iniquidade, agora você deve tomar a iniciativa de se afastar delas. Não é fácil, porque muitas vezes as pessoas falam, mas fulano é um grande amigo meu, mas será que é mesmo amigo? Será que ele está te influenciando para o bem? Será que aquela sua colega de escola, seu amigo, seu vizinho, está te passando bons incentivos? Qual é a mensagem que ele passa para você? A palavra de Deus diz que não há sociedade entre a justiça
a justiça que se revela no Evangelho, e a iniquidade, que se manifesta pelas obras da carne. Não há sociedade, não há ligação, não há comunhão. Ou você segue a luz do Evangelho, você se submete ao Evangelho, ou você está sujeito a sucumbir nas obras da carne. O cristão que pratica a justiça de Deus, né, ele não pode se associar aos ímpios, aos perversos, aos escarnecedores. O primeiro salmo da Bíblia, e o primeiro versículo, diz que é bem-aventurado, é bem-sucedido, aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então, quem é o seu conselheiro? É um ímpio? Então você deve se afastar dele, porque a santidade de Deus exige isso de mim. Eu não posso estar junto com uma pessoa que só me dá conselhos maus, que diz a mente, cola na prova, né? Põe o seu nome no trabalho do outro que você não fez, tira proveito disso. Olha, quem é o seu conselheiro? E diz mais, nem se detém no caminho dos pecadores. Ah, o que tem? Ele está indo lá naquela festa, o que tem eu ir com ele? Não tem nada demais. Mas será que você vai conseguir estar naquele ambiente e agradar a Deus? O que vai acontecer se você andar junto com uma pessoa que ao invés de falar assim, você chama, vem para a casa de Deus, ele, não, vamos para a festa. Vem adorar a Deus, e ele fala, não, vamos para a noite. O que vai acontecer? Não tem sociedade, não tem ligação. Então diz ainda o versículo 1, né, que além de não se deter no caminho dos pecadores, não imita as suas práticas, não se assenta, não participa da roda de amizade daqueles que escarnecem das coisas de Deus, dos zombadores. Então nós devemos ser muito criteriosos e escolher quem vai fazer parte do nosso ciclo de amizades. A santidade ao Senhor leva a essas escolhas. Muitas vezes, tem pessoas rodeadas de muitos amigos. Quando passa uma luta, uma dificuldade, some todo mundo. Enquanto a saúde, dinheiro, festa, diversão, a casa está cheia. Quando vem o momento da luta, cadê os amigos? Somem todo mundo. Mas entre o povo de Deus é diferente. Porque quando você se alegra, o povo de Deus se alegra com você. Quando você chora, a igreja chora com você também. Quando você precisa de alguém para pegar na sua mão e caminhar junto, a igreja está com você, para a glória do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira família que nós temos. E é aqui que nós encontramos apoio. Então o cristão anda na luz de Cristo. Aqui fala que não há comunhão entre luz e trevas. Porque o cristão anda na luz de Cristo e na luz do Evangelho. A palavra de Deus é lâmpada, ela ilumina, ela dá direção no que fazer. Mostra para nós qual é o certo e o errado. Então ela ilumina o nosso caminho. E esse caminho nos conduz à vida eterna. Glória a Deus por isso. Pode ser um caminho estreito, sim, a porta é apertada, mas esse caminho tem um final muito feliz. Glória a Deus, a vida eterna com o Senhor. Então, a luz de Cristo nos faz andar em santificação. Nos separa, nos afasta do caminho dos perversos, daqueles que só praticam o mal. Porque o caminho deles não é de vida eterna, é caminho de morte. Então que o Senhor nos dê graça, porque nós sabemos que é impossível existir comunhão entre aquele que anda nas trevas e aquele que anda na luz. Se aqueles dois tivessem um andando na luz e o das trevas falasse assim, vamos ali fazer esse assalto, ele dizia, não, eu não ando em trevas. A palavra de Deus diz para não furtar, não roubar, não matar, e esse caminho que você está seguindo é caminho de morte. E a gente tem que ter cuidado, porque às vezes as escolhas são muito sutis. Às vezes a pessoa faz uma proposta que a pessoa troca Deus
por coisas tão banais dessa vida, um momento de diversão, um momento de lazer, ao invés de estar na presença do Senhor, troca por tantas outras coisas. Cuidado, porque a santidade ao Senhor exige mais de nós. Então você quer a bênção do Senhor? Quer ter uma jornada feliz? Você quer ser abençoado por Deus nessa terra? Afaste-se de quem anda nas trevas. Caminhe junto com quem anda na luz de Cristo Jesus, e você vai ser abençoado, para a glória do Senhor Jesus. Então o apóstolo, ele traz essas exortações para aperfeiçoar a nossa santificação, a nossa santidade diante do Senhor. E a terceira exortação é que a santificação ao Senhor, ela nos faz entender que há um grande contraste, uma grande diferença entre ser um santuário de Deus e ser um altar do maligno. A santidade ao Senhor nos faz entender que existe um contraste muito grande entre você ser um santuário de Deus e ser um altar do maligno. Nós precisamos ter isso bem em mente. Qual é o maior propósito de vida que nós temos? A santificação exige exclusividade na adoração. Ou se agrada a Deus, ou se agrada o maligno. Não tem como agradar em um outro. Ou vai aborrecer a Deus e agradar o maligno, ou agradar a Deus e se afastar do maligno. Não tem meio termo, né? A sociedade sempre procura achar um jeitinho, né? O brasileiro, então, não, mas não tem um jeito. Não, não tem. Ou é de Deus ou não é de Deus. Ou serve ao Senhor ou não serve. Porque a palavra nos mostra que não há harmonia, não há conciliação entre servir a Cristo e servir aos prazeres deste mundo. Porque o mundo jaz no maligno, o mundo já está morto. Porque ele é dominado pelo maligno. Então, quando nós renunciamos àquilo que o mundo oferece, nós estamos batalhando pela nossa santificação. E dizendo, Senhor, eu quero te servir. É a renúncia, é o não, é a negação da vontade humana para a glória de Deus. Essa é a santificação que nos conduz à vida eterna com Deus. E o versículo 16, na parte B, mostra que a nossa vida deve ser um santuário dedicado a Deus. Obviamente, pela obra do Senhor Jesus Cristo em nós. Porque nós somos santuários do Deus vivente. Esse precisa ser o propósito da nossa vida. Nós sermos verdadeiramente santuário de adoração a Deus. Dessa forma, não pode haver ligação, não pode haver espaço na nossa vida, no nosso altar, para os ídolos, para a idolatria deste mundo. O nosso altar deve ser exclusivo de adoração a Deus. Nós já falamos aqui dos pequenos deuses, né? Da idolatria deste mundo. Uns adoram o dinheiro, os bens, outro adora carros, outro adora fama, prestígio, né? Nas redes sociais, no mundo da mídia, cada um adora uma coisa diferente nesse mundo. E nós não podemos ter esses pequenos deuses. Gente que adora filho. Ai, meu filho é tudo para mim. Sim, você deve amar muito seu filho e a sua filha. Mas tudo para nós é Deus. E Deus nos dá os filhos para amarmos, para cuidarmos. Mas a adoração só a Deus, só ao Senhor. Não devemos adorar dinheiro, não devemos adorar bens, não devemos adorar trabalho, não devemos adorar a nossa casa. Tem gente que chega na casa, parece um altar, né? Você tem que já... Tudo bem que tem questões de higiene, mas tira o sapato e entra que aquela... É um altar. A pessoa faz tudo por aquele lugar, o que não faz pela obra de Deus. Deus não quer isso. Em nós não pode existir idolatria. Amar mais as coisas deste mundo do que a Deus. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a santificação que nos aproxima mais de Deus.
a adoração só a Deus, a vida, tudo que nós temos é para servir ao Senhor. É para adorar a Deus. O trabalho, os bens, tudo que o Senhor coloca em nossas mãos. Interessante que no capítulo 10 de 1 Coríntios, até nós falamos aqui outro dia com os homens, né? Os pecados que impediram, né, a nação de Israel de entrar em Canaã, eles foram impedidos. E um dos pecados, o primeiro que 1 Coríntios 10 fala, que o apóstolo Paulo traz, é justamente a idolatria. E ele fala, fugir da idolatria, né? E diz mais, que nós não podemos beber o cálice e participar da mesa do Senhor, e também tomar o cálice e participar da mesa dos demônios. Porque tem muita idolatria neste mundo, que são culto a demônios, a espíritos malignos. Então não pode ter um altar dividido, porque uma casa dividida ela não prospera, ela vai cair. Mas quando a casa está firme, quando a nossa vida, o nosso altar está firmado em Cristo, aí nós crescemos em santidade ao Senhor. A nossa vida é aperfeiçoada. Então nosso altar deve ser sempre para adorar somente a Deus. Vivermos para o louvor da sua glória. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te exaltamos por tudo, pela vida, pela saúde, por tudo. Então, essa exclusividade de adoração só a Deus atrai sobre nós as promessas de bênçãos que Deus fez sobre Israel. Quando Paulo fala aqui, o apóstolo Paulo fala no versículo 16, quando ele diz aqui na parte C, ele está repetindo o que está lá em Levítico no capítulo 26. Deus fez promessas à nação de Israel, dizendo assim, olha, se vocês andarem nos meus estatutos, cumprirem os juízos, o Senhor disse que haveria bênção de fartura, de prosperidade, a terra iria produzir, os inimigos não iriam ter poder sobre a nação de Israel, Deus seria o Senhor daquele povo, e aquele povo seria a nação do Senhor, desde que eles andassem, que eles cumprissem os estatutos. E nós hoje estamos cumprindo? E nós hoje estamos adorando só a Deus? Muitos querem a bênção, querem a prosperidade, a fartura e a proteção. Mas buscam isso, esquecem de buscar a Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele abençoa os seus, mas Ele quer de nós a fidelidade ao Senhor. Tem gente que tem pessoa que se Deus der muito, ele dá as costas para Deus. Infelizmente. Então, você quer receber mais do Senhor? Confie mais, descanse, porque do Senhor é que vem a bênção para nós. Então ele diz, quais são essas promessas? Por isso que no versículo 1 do capítulo 7, o apóstolo vai dizer assim, tais promessas, são essas promessas que estão no versículo 16, que o Senhor passa a habitar e andar entre nós. O Senhor passa a estar no nosso meio, como está através do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus habita no meio do seu povo. O Senhor Jesus habita com nós, anda entre nós, assim como foi com Israel. Essa é a promessa de Deus para nós. Então é uma continuidade, não há aqui uma ruptura entre as bênçãos do Antigo Testamento e do Novo. Aqui o apóstolo Paulo está trazendo aquelas promessas do Antigo Testamento para nós hoje, mediante a obediência e adoração ao Senhor, mediante a santificação ao Senhor. E o Senhor passa a ser o nosso Deus, e nós, o seu povo, povo exclusivo, propriedade exclusiva de Deus, assim como o Senhor esteve com Israel. Você quer a bênção de Deus? Você quer a presença do Senhor? Você quer a fartura? Você quer a abundância? Você quer a proteção que vem do Senhor? Então, seja sempre um santuário de adoração exclusiva ao Senhor, para que Deus te abençoe. E assim nós concluímos essa meditação na palavra de Deus, fazendo a seguinte indagação, diante dessas exortações,
qual deve ser a nossa atitude? O que nos resta a fazer? O versículo 17, ele está dizendo o que nós devemos fazer. E ele fala que é o Senhor que está falando. Está dizendo para se retirar do meio dos perversos, não se associar com os ímpios, não tocar em coisas impuras, porque muitas coisas são consagradas a demônios, são coisas que vão trazer embaraço na vida do cristão, não fazer a vontade do maligno. E qual é o resultado? Qual é a recompensa de tudo isso? De seguirmos essas exortações, de não se associar com o ímpio, se afastar daquele que não serve a Deus, ser um altar de adoração ao Senhor. Qual o resultado? A parte final do versículo 17 e o versículo 18 vai mostrar para nós qual é o resultado. Diz assim, que nós vamos ser recebidos pelo Senhor, e eu vos receberei. Olha o final do versículo 17. Depois ele diz que o Senhor Todo-Poderoso será o nosso Pai. Se Ele é Pai, Ele tem o cuidado, Ele tem a provisão, Ele é um cuidador, Ele é provedor e Ele é protetor dos seus filhos. E nós, por sua vez, seremos para Deus seus filhos e suas filhas. Olha no versículo 18, diz o Senhor Todo-Poderoso. É Deus que está falando. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, faça isso, siga essas recomendações, que o Senhor Todo-Poderoso vai trazer essas bênçãos sobre a sua vida. Ele vai ser o seu pai, você vai ser o seu filho e filha. E se você é filha do Senhor Deus Todo-Poderoso, você vai receber o cuidado, a provisão e a proteção do Senhor. O Senhor cuida dos seus, não vai faltar a bênção na sua casa, não vai faltar a alegria do Espírito Santo no seu coração, não vai faltar força para você vencer as lutas, as adversidades deste mundo, porque o Senhor Todo-Poderoso é o nosso Pai Celeste. Glória a Deus por isso. E assim, amados, ele encerra no versículo 1 do capítulo 7, dizendo, amados, firmes nessas promessas do Senhor, vamos nos purificar de toda impureza, seja da carne, do corpo, seja do espírito. Assim fazendo, vivendo dessa forma, estaremos aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Amém, igreja? Que seja esse o nosso propósito diante do Senhor, aperfeiçoar a nossa santidade a cada dia diante do Senhor. Curva a sua cabeça.